Pense por um momento. Quem era o homem por trás da transformação que mudou a história do cristianismo? Quem era aquele homem que, antes de se tornar o apóstolo Paulo, perseguiu e causou sofrimento a tantos cristãos? Imagine como ele vivia, suas convicções e o impacto que ele teve na vida de tantos durante a sua jornada. Eu lhe prometo que, ao longo deste vídeo, revelaremos detalhes surpreendentes sobre a vida de Paulo antes da sua conversão. E, ao final, uma revelação poderosa que mudará sua visão sobre a graça de Deus. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênçãos e vitórias sejam derramadas sobre a sua vida e a de sua família. Eu sou o Portador e, mais uma vez, é com grande alegria que nos reunimos aqui no canal O Cajado Divino para mais um momento de reflexão e aprendizado. Se você é novo por aqui, já aproveite para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Prometo que, ao longo deste vídeo, você será profundamente tocado pela palavra de Deus e entenderá a importância da transformação que Deus é capaz de operar na vida de cada um de nós. Hoje, vamos conversar sobre alguém muito especial na história cristã, o apóstolo Paulo. Ele foi um dos maiores propagadores do cristianismo, mas antes disso, ele tinha uma vida completamente diferente. Quem ele era antes da conversão? O que motivava suas ações? E como Deus, em sua infinita misericórdia, pode transformar a vida de um homem tão decidido em um seguidor fervoroso de Cristo? Eu sei que esse tema pode gerar muitas perguntas em seu coração. Não se preocupe, nós vamos explorar todos esses mistérios com profundidade. E eu já lhe adianto, as respostas serão reveladoras. Mas antes de seguir, peço que você se inscreva aqui no canal O Cajado Divino. Deixe seu like se você tem sido abençoado com esse conteúdo e compartilhe com seus amigos. Você sabia que, ao fazer isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe? Além disso, eu garanto que revelações poderosas serão feitas. E ao final, você verá como a história de Paulo tem tudo a ver com a sua vida também. Agora, vamos começar a nossa jornada e descobrir quem era Paulo antes de sua transformação radical. Vamos voltar no tempo, por volta do ano 5 depois de Cristo, o nascimento de Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, uma cidade famosa por sua cultura grega e por ser um importante centro comercial. Ele veio de uma família judaica tradicional, mas ao mesmo tempo influenciada pela cultura helênica, o que o tornaria um homem de duas culturas. Um judeu de nascimento, mas com um conhecimento profundo da filosofia grega e das leis romanas. Saulo era, portanto, um homem altamente educado. Ele foi enviado a Jerusalém, onde foi aluno de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica da época. Gamaliel era parte do grupo dos fariseus, a seita mais rigorosa dentro do judaísmo, e foi sob sua orientação que Saulo se tornou um conhecedor profundo das escrituras sagradas, da lei de Moisés. Sua educação foi tão sólida que Saulo se tornou um líder entre os judeus, reconhecido pela sua determinação e pelo zelo com que defendia a lei. Mas aqui surge uma pergunta crucial. Será que esse zelo de Saulo pela lei de Moisés o tornava uma pessoa justa aos olhos de Deus? A resposta é de não necessariamente. Saulo não era apenas um defensor ardoroso da lei. Ele acreditava que os cristãos estavam ameaçando a verdadeira fé judaica, pregando um Messias que ele mesmo, com seus próprios olhos, não acreditava ser o verdadeiro enviado de Deus. Assim, a sua missão era clara: destruir o movimento cristão. E com isso, ele se tornou um dos maiores perseguidores dos primeiros cristãos. Nós encontramos registros da atuação de Saulo, por exemplo, em Atos capítulo 7, versículos 58 a 60, onde ele testemunha e aprova a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão.
A Bíblia nos conta que, nesse momento, Saulo estava em pé, observando a cena e consentindo na morte de Estevão. Ele estava tão convencido de que estava fazendo a coisa certa que foi implacável na perseguição àqueles que seguiam a Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo 3, lemos: Saulo, porém, devastava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregando-os à prisão. Saulo acreditava que estava fazendo um grande serviço a Deus, defendendo a pureza da fé judaica, mas, na realidade, ele estava indo contra a vontade divina. Por mais que Saulo fosse zeloso, sua fé estava baseada em uma visão distorcida da verdade. Ele acreditava que estava cumprindo a vontade de Deus, mas, na verdade, estava perseguindo os próprios servos de Deus. Antes de sua conversão, Saulo era um homem de grande fervor religioso, mas esse fervor não vinha de uma verdadeira compreensão da graça de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6, ele descreve sua confiança na carne, dizendo: Se alguém pensa que tem motivo para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo nos conta que, antes da conversão, ele acreditava ser irrepreensível. Ele se via como alguém fiel à lei, zeloso pela tradição judaica, mas sua visão era limitada e ele não tinha compreensão do que realmente significava a justiça de Deus. Ele estava preso à letra da lei, mas não ao espírito da lei, que é a justiça que vem da fé em Cristo. Amados irmãos, como Saulo, muitos de nós podemos estar tão envolvidos com nossas crenças e tradições que esquecemos de buscar a verdadeira transformação de Deus em nossas vidas. Saulo achava que estava fazendo o bem, mas ele ainda não conhecia o verdadeiro poder da graça de Deus. Nós vimos até aqui que Saulo, antes de se tornar Paulo, era um homem altamente educado, zeloso e dedicado à sua fé, mas com uma visão distorcida de Deus. Ele acreditava que estava cumprindo a vontade de Deus, mas estava, na verdade, indo contra a obra divina. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu para que esse homem, que causou tanto sofrimento aos cristãos, se transformasse no grande apóstolo Paulo, pregador da graça e defensor do Evangelho? Isso é o que veremos na próxima parte, onde exploraremos o momento de sua conversão e a revelação que Deus trouxe à sua vida. Se você está acompanhando até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora, amados irmãos, se você já está sendo abençoado por essa mensagem, não esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like e compartilhar com aqueles que também precisam conhecer essa transformação. Agora que compreendemos quem Saulo era antes de sua conversão, é hora de explorarmos o evento transformador que mudou a sua vida para sempre. Tudo começou com uma viagem. Saulo estava em uma jornada para Damasco, uma cidade distante, com o objetivo de prender mais cristãos. Ele acreditava que estava fazendo o que era certo, erradicando a heresia que, segundo ele, estava se espalhando entre os judeus. Em Atos capítulo 9, versículo 1, lemos: Enquanto isso, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Saulo estava determinado, com um ódio profundo contra aqueles que seguiam a Cristo. Mas algo extraordinário aconteceu no caminho para Damasco, algo que ele jamais poderia ter antecipado. Enquanto Saulo viajava, de repente brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. Atos 9:3. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Atos 9:4. Imagine a cena, Saulo caído no chão, ouvindo uma voz que sabia exatamente quem ele era e o que ele estava fazendo. Ele, que havia perseguido e matado cristãos, agora estava sendo confrontado pelo próprio Senhor Jesus. Saulo, completamente atônito, perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta veio clara e direta: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Atos 9:5. Essa revelação foi devastadora para Saulo. Ele não apenas havia perseguido os seguidores de Jesus, mas agora ele descobria que estava, na verdade, perseguindo o próprio Filho de Deus. Imagine o impacto desse momento na vida de Saulo. Ele estava seguro de que estava cumprindo a vontade de Deus, e de repente a verdade é revelada diante de seus olhos. Ele estava enganado. Deus, em sua infinita graça, se revela a Saulo, mostrando-lhe que ele estava, na realidade, lutando contra a vontade divina. Esse encontro não foi apenas uma visão, mas um momento de transformação radical, onde Saulo passou a perceber que a verdadeira missão de sua vida estava em servir a Cristo e não em destruir os cristãos. É importante notar que, ao ouvir a voz de Jesus, Saulo não questionou o que estava acontecendo. Ele imediatamente entendeu que estava diante de algo muito maior do que ele poderia compreender. Ele não disse: "Quem é você para me acusar?" ou "Eu sou um homem bom cumprindo a vontade de Deus." Ao contrário, ele simplesmente perguntou: "Quem és tu, Senhor?" Isso mostra a humildade de Saulo, mesmo em sua ignorância. Ele sabia que algo grandioso e sobrenatural estava acontecendo, e ele estava pronto para ouvir. Essa experiência de Saulo nos ensina algo profundo. Muitas vezes, nós nos achamos tão certos em nossas próprias crenças e convicções que ignoramos a verdade de Deus. Saulo era um homem tão dedicado à sua causa, mas ele estava tão cego pela sua própria justiça que não conseguia ver a verdade. Só quando foi confrontado diretamente por Cristo é que ele teve seus olhos abertos. Após a revelação de que ele estava perseguindo Jesus, Saulo, atônito e cegado pela luz divina, ficou fisicamente cego. Em Atos, capítulo 9, versículo 8, diz: "Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, nada via. Então o guiaram pela mão e o conduziram a Damasco." A cegueira física de Saulo é simbólica de sua cegueira espiritual. Ele tinha os olhos abertos, mas ainda não compreendia a verdade. Ele precisava de mais do que uma visão física para entender a obra de Deus em sua vida. Essa cegueira foi uma oportunidade para Saulo refletir sobre sua vida, suas ações e seu verdadeiro papel no plano de Deus. Aqui, irmãos, vemos como muitas vezes estamos cegos espiritualmente, até que Deus nos permite passar por situações que nos forçam a olhar para Ele. Assim como Saulo ficou fisicamente cego, muitos de nós, até hoje, precisamos da ajuda divina para enxergar o que é verdadeiro e puro. Em Damasco, Deus se comunica com um homem chamado Ananias, um cristão fiel que, ao receber a ordem de ir até Saulo, temia por sua vida. Afinal, Saulo era um perseguidor feroz da igreja. Mas Deus tranquiliza Ananias, dizendo que Saulo era um instrumento escolhido para levar o seu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Atos 9:15. Ananias, obedecendo à voz de Deus, vai até Saulo e, ao impor as mãos sobre ele, diz: "Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo." Atos 9:17. Naquele momento, Saulo teve seus olhos espirituais e físicos abertos. Sua cegueira foi curada e ele foi preenchido com o Espírito Santo. A transformação começou a acontecer não apenas em sua visão, mas também em seu coração. Essa cura de Saulo é um simbolismo do poder da graça de Deus para restaurar vidas. Saulo foi curado fisicamente, mas mais importante ainda, ele foi restaurado espiritualmente.
Ele, que antes estava cego para a verdade de Cristo, agora podia ver claramente o propósito que Deus tinha para ele. Aqui está o primeiro grande ensinamento dessa parte da história de Saulo. A conversão de Saulo é um lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa quão distante você esteja de Deus, ou quão grandes sejam os seus erros e pecados. Deus pode e quer transformar a sua vida, assim como fez com Saulo. Ele estava indo contra a vontade de Deus, mas Deus, em sua misericórdia, se revelou a ele. Deus nunca desistiu de Saulo, e ele também não desiste de nós. Isso nos mostra que o caminho para a salvação e a transformação não está em nossa própria justiça, mas na graça de Deus, que se revela a nós quando estamos dispostos a ouvir e obedecer. Agora, amados irmãos, quero que você reflita. Como a cegueira espiritual pode estar em sua vida? O que você precisa para ter os olhos abertos e ver a verdade de Cristo em sua vida? O mesmo Cristo que transformou Saulo pode transformar você, se você abrir o seu coração. A conversão de Saulo não foi instantânea, mas sim um processo que envolveu tanto um encontro com Cristo quanto uma preparação do Espírito Santo. Ele passou de um perseguidor implacável de cristãos para um dos maiores pregadores do Evangelho. E o mesmo pode acontecer na sua vida. Agora, amados irmãos, se você está acompanhando até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Se você está sendo tocado por essa mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Após a transformação espiritual de Saulo, ele passou a ser conhecido por um novo nome, Paulo. Isso não foi apenas uma mudança de nome, mas uma completa transformação de identidade. O nome Saulo significava pedido, enquanto Paulo, que significa pequeno ou humilde, reflete a humildade que agora caracterizava sua vida em Cristo. Essa mudança de nome representa a nova identidade que ele agora possuía. Um novo homem, uma nova criação em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa frase se aplica perfeitamente à vida de Paulo. Ele havia se afastado de sua vida anterior de perseguições e agressões para ser um servo fiel de Cristo, comprometido com a proclamação do Evangelho. Mas essa transição não foi fácil. Após sua conversão, Paulo passou um período de reflexão e preparação, retirando-se para o deserto da Arábia, onde Deus trabalhou nele profundamente. Ele precisou entender a grandeza da graça que lhe havia sido dada e se preparar para a missão que Deus tinha para ele. A missão de Paulo como apóstolo foi clara e direta. Ele foi chamado para levar o Evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. É impressionante como Paulo, que antes era um fanático perseguidor dos cristãos, foi escolhido por Deus para ser o maior missionário da história da igreja primitiva. Sua vida passou a ser dedicada a viajar, pregar, plantar igrejas e ensinar os princípios do Evangelho para aqueles que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Ao longo de sua jornada missionária, Paulo enfrentou inúmeros desafios: prisões, naufrágios, rejeições, fome, perseguições, entre outros. Mas ele nunca desistiu da missão que Deus lhe deu. Como ele mesmo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
Paulo vivia com uma fé inabalável e uma confiança total no poder de Deus para sustentá-lo em todas as situações. Um dos maiores legados de Paulo foi a doutrina que ele ensinou. Suas cartas formam uma parte significativa do Novo Testamento e contêm uma rica revelação sobre a graça de Deus, a justificação pela fé, a vida cristã e a Igreja. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo escreve: "Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé." Esses versículos resumem a essência da mensagem de Paulo. A salvação é pela fé em Jesus, Cristo, não pelas obras da lei. Ele enfatiza a justiça de Deus e a necessidade de uma fé verdadeira e transformadora. A grande descoberta de Paulo foi que a justificação diante de Deus não é obtida através da obediência à lei, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Esse ensinamento, que parece simples, mas é profundamente transformador, foi revolucionário na época de Paulo e continua sendo uma verdade fundamental para os cristãos até hoje. A mensagem de Paulo foi um convite para todos, judeus e gentios, a se aproximarem de Deus através da fé em Cristo. Paulo não foi apenas um pregador de palavras, ele foi um homem de ação. Suas viagens missionárias são legendárias e estão registradas em Atos dos Apóstolos. Ele percorreu inúmeras cidades e regiões, estabelecendo igrejas e proclamando o Evangelho. Em suas viagens, ele fundou igrejas em lugares como Filipos, Corinto, Éfeso e Tessalônica. Em cada cidade, Paulo enfrentava desafios únicos, mas em todas as situações, ele se mantinha firme em sua missão, sabendo que Deus estava com ele. Uma das coisas mais notáveis sobre as viagens de Paulo é que ele nunca foi movido pelas dificuldades. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27, Paulo faz um resumo de suas aflições. Em trabalhos, mais abundante; em ferimentos acima de medida; em prisões, mais; em perigos de morte, muitas vezes. Apesar de todas as dificuldades, Paulo continuava sua missão com um único propósito: levar a mensagem de Cristo a todos os que ainda não a conheciam. Esse é o exemplo de um verdadeiro discípulo de Cristo, alguém disposto a sofrer por causa do Evangelho, a fim de alcançar os perdidos. O impacto de Paulo no cristianismo é inegável. As suas cartas continuam a ser estudadas, ensinadas e aplicadas em todas as partes do mundo. Ele estabeleceu o fundamento teológico que moldaria a Igreja por séculos. Sua compreensão da graça, da justificação pela fé e da natureza da Igreja foi essencial para a formação da doutrina cristã. Paulo também teve um impacto profundo na forma como os cristãos veem a missão. Ele nos ensinou a sair de nossa zona de conforto, a alcançar os não alcançados, a amar os inimigos e a pregar o Evangelho sem medo, independentemente das circunstâncias. Sua vida é um exemplo de dedicação e fé inabalável. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, Paulo afirma: "Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Essa frase encapsula a vida de Paulo, uma vida dedicada à missão e ao chamado divino, sem olhar para trás e sem desistir. Quando olhamos para a vida de Paulo, somos desafiados a refletir sobre nossa própria vida cristã. Estamos dispostos a seguir a missão de Cristo, mesmo quando as circunstâncias são adversas? Estamos comprometidos com a proclamação do Evangelho, mesmo quando isso nos custa algo? Paulo nos ensina a importância de viver com um propósito, de nos dedicarmos à obra do Senhor
e de não termos medo de enfrentar as dificuldades em nome de Cristo. Sua vida é um exemplo de como Deus pode transformar até as pessoas mais afastadas, como ele fez com Saulo, em poderosos instrumentos para a sua glória. O ministério de Paulo nos ensina que a verdadeira conversão não é apenas uma mudança interna, mas também um chamado para a ação. Deus não nos transforma apenas para que sejamos salvos, mas para que sejamos agentes de transformação no mundo. Paulo foi um homem que, depois de ser transformado pela graça de Deus, se tornou um verdadeiro exemplo de dedicação, fé e missão. Agora, irmãos, se você tem sido tocado por essa mensagem, quero convidá-lo a refletir sobre o ministério que Deus tem para a sua vida. O que Deus quer que você faça? Qual é a missão que Ele tem para você? Não importa onde você esteja ou o que tenha feito no passado. Deus tem um plano para você, assim como teve para Paulo. Se você está acompanhando até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Após várias viagens missionárias e o estabelecimento de igrejas, Paulo se viu diante de uma nova realidade: a prisão. Em diversas ocasiões, ele foi preso, não porque tivesse cometido algum crime, mas por ser um fervoroso pregador do Evangelho. Ele sempre disse que sua prisão era por causa de Cristo e que, mesmo atrás das grades, ele continuaria a cumprir sua missão de anunciar a Boa Nova. Em Atos capítulo 21, versículo 11, vemos que, ao ser avisado da perseguição que se aproximava, Paulo não retrocedeu. Ele sabia que Deus estava no controle de sua vida e que não importava onde estivesse, sua missão continuaria. Ao ser preso em Jerusalém, Paulo não se desesperou. Ele entendeu que sua prisão era parte do plano divino. Ele escreveria em Filipenses, capítulo 1, versículo 12: Quero que saibais, irmãos, que as minhas circunstâncias têm contribuído para o progresso do Evangelho. Essa atitude de Paulo nos ensina algo valioso. A verdadeira missão de um cristão não depende das circunstâncias. Seja na liberdade ou na prisão, o chamado de Deus permanece firme. Mesmo nas situações mais difíceis, como as de Paulo, Deus pode usá-lo para glorificar seu nome. A resposta de Paulo à adversidade é um exemplo de fé inabalável e uma profunda confiança na soberania de Deus. Paulo, em suas cartas, fez uma revelação profunda e essencial sobre a natureza de Cristo e o plano de salvação. Ele descreveu a obra redentora de Jesus como um mistério que foi revelado ao longo do tempo. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, ele explica: Os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Este mistério, revelado a Paulo, foi revolucionário. Ele nos ensina que a salvação não é algo reservado apenas aos judeus, mas é um presente oferecido a todos os povos. O Evangelho de Cristo é para todos, sem distinção, e a Igreja é o corpo de Cristo, composto por judeus e gentios unidos pela fé. Além disso, Paulo destaca a importância da justificação pela fé, um conceito que ele expõe de maneira clara em suas cartas aos Romanos e aos Gálatas. Em Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 26, ele escreve: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Esses ensinamentos formaram a base da doutrina cristã, que perdura até hoje. A salvação pela fé, a centralidade de Cristo e a unidade da Igreja são pilares fundamentais para a fé cristã. E o apóstolo Paulo foi o grande arauto dessa mensagem. Paulo sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele foi levado a Roma, onde aguardava julgamento perante César. Lá, ele continuou pregando o Evangelho
e até mesmo os guardas romanos ouviram a boa nova. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo se prepara para o fim de sua jornada terrena. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas palavras de Paulo são um testamento de sua fidelidade. Ele sabia que sua vida estava prestes a ser sacrificada por Cristo, mas ele não temia a morte. Ele sabia que ao partir deste mundo, ele estaria indo para a presença do Senhor. Para Paulo, a morte não era o fim, mas a consumação da vitória em Cristo. Ele vivera sua vida com um único objetivo: glorificar a Deus, seja na vida ou na morte. A última carta de Paulo, escrita a Timóteo, é um exemplo de fé resiliente. Mesmo na prisão, ele encoraja seu filho na fé a continuar a pregar o Evangelho com coragem, a não se envergonhar de Cristo e a permanecer firme na fé. Ele diz em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A tradição cristã nos diz que Paulo foi martirizado em Roma por volta do ano 67 d.C., durante o reinado de Nero. Ele foi decapitado, uma morte de um cidadão romano, o que mostra a honra que ele possuía, mesmo em sua condenação. A morte de Paulo não foi um fim, mas uma transição para a eternidade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida de Paulo foi vivida para Cristo, e sua morte foi a consumação dessa vida dedicada. Hoje, ao refletirmos sobre a vida e o ministério de Paulo, somos desafiados a seguir seu exemplo de fé inabalável, coragem diante das dificuldades e compromisso com a missão de Cristo. Ele é um modelo para todos nós, que como ele, fomos chamados para espalhar a boa nova do Evangelho. Queridos irmãos, ao final dessa jornada, podemos ver que a vida de Paulo foi uma vida completamente dedicada a Cristo. Desde sua conversão até seu martírio, ele nunca perdeu de vista o objetivo que Deus havia lhe dado: levar o Evangelho até os confins da terra. Assim como Paulo, cada um de nós é chamado para viver uma vida de fé, coragem e fidelidade ao Senhor. Nossa missão não é diferente da missão de Paulo: proclamar a boa nova de Cristo, viver pela fé e ser luz no mundo. Se você tem sido tocado por essa mensagem, quero convidá-lo a refletir sobre o exemplo de Paulo. Como você tem vivido sua vida cristã? Está disposto a enfrentar os desafios por causa de Cristo? O Senhor tem uma missão para você, assim como teve para Paulo. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora, irmãos, convido vocês a se inscreverem no canal O Cajado Divino, deixarem um like, comentarem e compartilharem este vídeo com outros. Se você quer saber mais sobre a vida de outros personagens bíblicos ou aprofundar seu conhecimento na palavra de Deus, temos outros vídeos relacionados na tela final para você. Por fim, quero fazer um apelo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento. Abra seu coração para Ele, confesse seus pecados e permita que Ele transforme sua vida, assim como transformou a vida de Paulo. Busque uma igreja perto de sua casa e comece uma jornada de fé que fará toda a diferença na sua vida. Deus abençoe a todos e que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês.